Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a essa semana que nós vamos ter aqui juntinhos estudando sobre auriculoterapia e florais de Bach, né? O pessoal ali das florais sempre pedindo, professora, quando nós vamos ter um workshop de florais? E aqui chegou a nossa semana de estudos falando mais sobre florais de Bach. Gente, vocês vão ver nessa semana o quanto a auriculoterapia e florais de Bach são duas terapias distintas, mas o quanto as duas em conjunto, usadas juntos, gente, ela potencializa muito o tratamento emocional, né? Então, assim, maravilhoso. Eu sou a professora Roselaine Oliveira, né? Sou terapeuta floral, sou auriculoterapeuta. Dentro da auriculoterapia, desenvolvi o método da auriculoterapia avaliativa, e a terapia floral, né? Ministro do palestra, ministro cursos, enfim, tá, gente? Então, a terapia floral, o pessoal me conhece mais da aurículo, né? Mas a terapia floral chegou na minha vida uns meses antes da auriculoterapia, tá? Então, eu fui terapeuta floral para depois ser auriculoterapeuta. E foi maravilhoso isso, né? Porque daí eu comecei já com esse olhar na auriculoterapia para o lado emocional, devido a esse conhecimento dentro da terapia floral já. Então, sim, a professora atua há mais de 12 anos também dentro da terapia floral. Por isso que o que eu passar para vocês aqui vai ser com a mesma autoridade, com o mesmo conhecimento, que eu falo com o pé firme no chão, né? Que eu passo a auriculoterapia para vocês, devido ter trabalhado tanto tempo aí com essa terapia incrível que transforma a vida das pessoas, gente. Olha só, se eu perguntar para você que está aqui comigo agora, se eu perguntar, você já fez terapia floral? Quem conhece floral? Quem já fez terapia floral? Coloca aí se você conhece. Mas você fez terapia floral ou você tomou floral? Coloca para mim aí, né? Aí no comentário, coloca que eu vou dar uma olhadinha quem já tem o conhecimento dentro dessa área. Enquanto isso, dou as boas-vindas para você que está aqui comigo. E olha só, se você é novo no canal, não deixe de ser um seguidor do canal, tá? Então vai aí já, né, em seguir, seja um seguidor, compartilhe os nossos vídeos. Se você gostar, deixa seu joinha, fortalece o nosso canal aqui, né? E é sempre um prazer receber você no canal Entendendo a Auriculoterapia. Deixa eu só ver aqui. Nós temos, hoje você sai nas ruas, até, vamos dizer que vários comércios, não só em farmácias, mas vários comércios, você vê, né, aquelas estantezinhas com as opções de florais prontos. Quando você vai lá, né, num comércio e olha lá na prateleira, floral para hiperatividade, floral para o sono, floral para isso, vai lá e compra um floral, leva para casa, então você está tomando floral, tá? Uma fórmula pronta que você comprou, sabe-se para quem, né? Tipo assim, uma composição pronta. A gente fala, é uma receita de bolo pronto, certo? Agora, fazer terapia floral é você realmente consultar um profissional, né? É você verbalizar, ter uma conversação com esse profissional, e o profissional vai indicar a fórmula padronizada, uma fórmula especialmente para você, para aquilo que você precisa. Isso é fazer terapia floral, certo? Agora, por conta própria, você vai lá, né, e compra um floral pronto. Isso não é fazer terapia floral. Não espere os mesmos resultados, viu, gente? Não vai esperar os mesmos resultados, porque é muito diferente uma coisa da outra. Mas eu gosto sempre de dar esse alerta, né? Porque muita gente acha que é tudo a mesma coisa e não é, ok? Os florais são o mesmo, tá, gente? A base é a essência. A questão é que são mais de 3.000 fórmulas e ela não foi feita, aquelas que estão prontas, ela não foi feita especialmente para você. Bom, mas vamos lá então começar com a nossa aula. A professora gosta, né, de sempre começar com bastante conteúdo. A gente tem bastante conteúdo aqui hoje, mas deixa eu ver aqui a galerinha ainda. Eu fiz e estou organizando para... fez o curso, está se organizando para atender, Silvia. Que legal, que maravilha isso, né? Eu já tomei floral e achei ótimo a Daisy. Gente, quem toma realmente o floral, quem faz uma terapia floral é maravilhoso. Olha aqui, deixa eu só ver aqui. A Maria Oneide, menina, já fez o curso, mas nunca atuou. Vai para o mercado de trabalho, está faltando profissional nessa área.
né? Olha só. Eu já fiz, vamos ver aqui, a Dulce, já fiz a terapia. Então, porque conversei com a profissional e foi preparado para mim. Isso mesmo, tá? Isso mesmo. É bem isso. Olha aqui a Rosa, né? Estou curiosa. Até agora eu não entendi como funciona, mas li muitas coisas críticas, mas todas as palavras da professora comecei a ter vontade de conhecer mesmo essa terapia. E agora a gente vai conhecer a fundo essa terapia aqui, viu, Rosa? Vamos lá. Para a gente saber o que é terapia floral, primeiro eu tenho que entender que eu estou falando de um cuidado com emocional, né? Estou falando de um cuidado com sentimentos, com emoções do ser humano, tá? E de uma forma muito profunda isso. E organizar, gente, os sentimentos, as emoções, a gente sabe que não é algo tão simples assim. Eu vou dizer para vocês, um pouquinho ainda antes, tá? Um pouquinho antes da terapia floral, né? Eu fiz, antes de terminar a minha pós-graduação em arte terapia, aí fiz a terapia floral, certo? Então foi um momento assim de muitos cursos, de muitos encaixes ali. Mas o que eu quero dizer para vocês que quando eu estava fazendo arte terapia, eu comecei a fazer na época um acompanhamento, né, para fazer o TCC com um grupo de dependentes químicos. Eu acompanhei um ano esse grupo de dependentes químicos, onde eu estava fazendo práticas com eles de arte terapia, que é fantástica também, uma terapia maravilhosa. Mas, né, como a gente acaba buscando mais pelo imediatismo a gente sabe que não existe a ilusão, mas aquilo que for mais rápido possível. E aí, quando eu conheci a terapia floral e vi que o que eu resolvia mais ou menos, né, um planejamento de atendimento com a arte terapia, em média, 9 meses para um objetivo, com sessões semanais. O floral depende o desbloqueio em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, com terapia mensal, a gente conseguia chegar no objetivo com o paciente. É claro que eu vim e foquei mais na terapia, viu, gente? Então, quem já foi meu paciente sabe, né? Os meus atendimentos sempre foram uma infusão da auriculoterapia com a terapia floral. Mas vamos lá falar desse. Para a gente entender um pouquinho mais sobre a terapia floral, primeiro eu preciso falar para você sobre, né, quem criou a terapia floral. A partir do momento que eu entendo de onde surgiu, quem foi o criador da terapia floral, gente, vocês vão se impactar. Você que não conhece a terapia floral, você já começa a entender, né, a profundidade dessa terapia. Terapia sempre lembrando, terapia cerebral. Foi uma terapia aí criada pelo Dr. Eduardo Bach. Hoje nós temos, né, vários tipos de florais. Eu trabalho somente com florais de Bach, mas a gente tem outros florais, né, de Saint-Germain, nós temos florais de Minas. Enfim, foram surgindo outras linhas depois, certo? Mas aqui a criação, né, desse grande estudo aí inicial dos florais entra com o Dr. Eduard Bach entre a década de 20 e década de 30. Essa é uma terapia que se expandiu pelo mundo todo, para vocês terem uma noção, tá, do quanto ela é profunda, do quanto ela atinge o ser humano no seu aspecto emocional. O mundo todo trabalha com terapia floral, e não é de hoje não, tá? Desses meados aí de 30, né, quando Eduard Bach deixou essa descoberta, então ela já começou a se expandir, certo? É associada a diversas modalidades terapêuticas, é claro que como ela foi se expandindo, profissionais de outras áreas que foram começando a trabalhar com a terapia floral, foram adaptando e encaixando a terapia floral naquilo que já faziam, né? Então,
Hoje até uma aluna minha colocou no grupo, eu achei muito legal isso, né? Porque uma aluna minha colocou lá no grupo, professora, eu estou pensando em usar a terapia floral, porque dá para usar na estética, né? Também. Então, o que, que acha de eu fazer, né? Quando eu estou fazendo uma massagem relaxante na massoterapia, eu achei muito legal isso, uma pessoa mais inflexível, trabalhar com floral, né? Rock water na massagem, colocar nos olhos, enfim, gente, que show isso, tá? Então dá para associar com diversas terapias diferentes, né? Então tem bastante pessoas que associam. Eu associei com auriculoterapia, certo? No início eu usava, amanhã nós vamos ver mais sobre isso, mas já vou adiantar, no início eu fazia terapia floral e depois auriculoterapia no paciente. Hoje não, hoje eu faço, né, a avaliação do pavilhão auricular e aí eu vou ver o floral que o paciente precisa a partir da avaliação, certo? Doutor Eduardo Bar, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse menino aqui, né? Esse cara que deixou essa preciosidade, essa riqueza terapêutica para nós. Ele nasceu em 24 de setembro de 1986 em Moseley, na Inglaterra, tá? Um médico inglês. Em 1906 a 1912, tá? De 1906 a 1912, ele estudou medicina e trabalhou como médico convencional nesse período. Mas em 1914, a gente teve aí, estourou, né, a Primeira Guerra Mundial, aquela grande guerra mundial, e ele foi responsável, a gente imagina, né, não tinha tanto tempo de formação, mas ele já foi responsável por mais de 400 leitos para atender os soldados feridos dessa guerra. E o que foi mais precioso, porque desde criança, Eduardo Bach sempre teve um contato muito direto com a natureza, e ele sempre teve um olhar diferente para o ser humano, né? Mesmo ali, né, na Inglaterra, enfim, o olhar dele para o ser humano ia um pouco na contraproposta, na contramão do olhar da medicina tradicional, certo? E aí ele aproveitou esse momento, ele começou a observar que muitos soldados com os mesmos ferimentos tinham reações diferentes, uns melhoravam antes e outros depois. Por quê? Começou a intrigar a ele isso aí. Ele começou a conhecer mais de perto, nesse momento, o emocional de cada um, e ele via que quem estava com emocional mais fortalecido se recuperava mais rápido, quem estava mais abalado emocionalmente, né, acabava tendo mais dificuldade na recuperação. Então, para esse momento, para ele foi maravilhoso, foi um auge para ele começar realmente esse olhar de diferenciar, né, a resposta do organismo com relação, sendo compatível com o estado emocional de cada pessoa. Em 1919, ele ingressou aí na homeopatia, né? Ele foi trabalhar no hospital homeopático, certo? Em Londres, onde ele desenvolveu vários nosódios. Olha só o currículo dele, gente. Começa a ver o cara, né? Aí, o que são nosódios, professora? São vacinas, tá? Ele começou a ter uma ideia de que as doenças elas viriam por bactérias intestinais. E aí ele começou a desenvolver essas vacinas, esses nosódios. Foram várias vacinas desenvolvidas por Eduardo Bach. Gente, então muitas vacinas, essas vacinas elas foram separadas em 7 grupos, tanto que essas vacinas, muito delas fazem sucesso, são utilizadas até os dias atuais. Isso se expandiu mundialmente com essa expansão desses nosódios, né, dessa criação dele. Na década de 20 para a década de 30, ele já era um médico reconhecido e respeitado em toda a Europa, tá? Diria que mundialmente. Então, não era qualquer um, né, gente? Eduardo Bach foi maravilhoso. Aos 31 anos, ele recebeu um prognóstico que realmente só teria mais 3 meses de vida. Imagina um médico no patamar que ele estava, aos 31 anos de idade, receber, né, um prognóstico médico de que você não passa de 3 meses de vida. Ele teve uma hemorragia, foi internado, teve que fazer uma cirurgia urgente, né, tinha um câncer, alguns relatos, né, ainda dizem de baço, tá, o câncer dele, e realmente os médicos disseram que ele não teria mais tempo de vida. Ele foi na contraproposta e disse: eu não vou morrer agora, né? Ele começou
a partir disso, eu acho que deu aquele empurrão mesmo para ele de querer cuidar mais do ser humano de uma forma mais diferente ainda, né? De olhar mais para a vida do ser humano. E ele acabou saindo do hospital sem ter alta, enfim, né? Tem toda uma história de Bach. Então, apesar do seu sucesso profissional nessa época, né, de ser um auge de sucesso profissional, ele não estava muito feliz com os rumos da medicina. Ele ainda queria mais. Ele queria, olha só, depois de, né, trabalhar, ele era bacteriologista, ele tinha várias formações, gente. Então, depois de desenvolver várias vacinas, ele ainda não estava feliz. Ele sentia que faltava algo a mais, ou seja, ele colocou a terapia floral como, num patamar acima disso tudo. Tá? Então, ele começou a pesquisar, ele que sempre gostou da natureza, começou a observar comportamento das flores. Em 1930, ele fechou seu consultório, ele tinha um centro de pesquisas, ele fechou tudo isso, abriu mão da sua carreira e foi aí, né, em busca de uma nova forma de cuidar do ser humano. Ele começou as suas pesquisas com os florais, iniciou essa busca pelo campo. Essa casa que vocês estão vendo aqui, tá? Então, uma casinha, né, que ele fixou residência aí em 1934. Essa casa, gente, tem até hoje, né, o centro lá, a casa chama-se Monte Vernon, ainda o centro, a central realmente de Bach, nessa casa ainda. Esse lugar, com toda a simplicidade, em meio à natureza, Bach começou a caminhar, a conhecer as flores mais de perto, né, a descobrir, tá? Então, assim, a nossa terapia que ele deixou hoje. Como que ele fez isso, professor? Ele começou a olhar a flor, ver o comportamento dela, porque tudo, gente, tudo tem ti, né? Lá vai nós para a medicina chinesa, tudo tem vida, tudo tem essa energia vital. Então ele começou a observar a natureza, a reação de cada planta, embaixo da chuva, embaixo do sol, no anoitecer, no amanhecer, como a planta se comportava. E começou a relacionar essa planta com o comportamento humano. E ele começou a fazer, né, ele que já tinha seus laboratórios, era um grande pesquisador, começou a fazer as suas pesquisas, certo? Interessante de Eduardo Bach, né? Em 1936, ao ter convicção da eficácia da sua descoberta, disse aos seus colaboradores: olha, gente, que lindo isso! Minha tarefa está cumprida, minha missão neste mundo está terminada. Ele falou isso, e depois que ele falou essa frase, Dr. Eduardo Bach falece no mesmo, né, ali no mês de novembro, no mesmo ano. Ou seja, ele sabia que ele tinha cumprido a missão dele. Toda essa parte, quando ele começou a atender, quando ele começou a pesquisa e começou os testes com os florais, ele começou a fazer atendimento voluntário, gratuito, pessoas iam de longe para ser atendidas por Eduardo Bach. Que lindo isso, né? E é um amor mesmo humanizado pelas pessoas. E aí ele começou a ver as respostas que ele realmente sempre buscou a partir dessas gotinhas. Professora, então essas gotinhas tratam também o físico? Calma aí que nós já vamos ver tudo isso, viu, gente? Lá no livro Os 12 Curadores, ele escreve, eu coloquei a capa do livro aqui já traduzida, né, na nossa versão, tá? É claro que ele foi, né, escrito em inglês, mas aqui já está traduzida, tá? Os 12 Curadores, ele escreve, as ervas curam os nossos medos, nossas ansiedades, nossas preocupações, nossas falhas, nossos erros, são estes que nós devemos detectar, e não as doenças. Não importando qual seja ela, acabará. Olha só, ele tinha essa convicção que a partir do momento que você tratasse a sua preocupação, sua ansiedade, né, as suas falhas, seus erros, seus sentimentos de culpa, seus medos, a partir do momento que você se equilibrasse emocionalmente, por consequência, a doença física ia se dissipar, ia terminar, ia acabar. A gente sabe que aí a gente tem um fundo emocional por trás, né, dos nossos desequilíbrios físicos, e isso é tão certo quanto 2 mais 2 são 4, então a gente tem essa consciência. Então,
A terapia floral, ela não tem uma forma direta de tratar o físico, mas ela tem uma forma indireta, porque ela vai na raiz do problema. Ela vai lá no emocional que está fazendo com que aquela parte do corpo venha a sofrer fisicamente também, tá? Eu vou passar bem rápido isso aqui, que eu não quero dar ênfase, foco, porque tem coisas, né, melhores aí, mas é só para vocês entenderem. Gente, é muito diferente, tá? Homeopatia, as pessoas confundem ainda terapia floral com homeopatia. Homeopatia é diferente. Os remédios homeopáticos, eles são preparados através de uma série de diluição, agitação, muitas vezes resultam em soluções altamente diluídas, certo? Então, vai tratar aí emocional, mas vai direto na fonte, no físico em si, ok? A fitoterapia, ela é mais próxima, né? Mais próxima da homeopatia, tá? A fitoterapia usa das ervas, né? Das raízes, do caule, das cascas, das folhas, flores, enfim, sementes. Fitoterapia usa tudo de uma planta para formular seus chás, suas tinturas, cápsulas, extratos, entre outros, certo? Também aí trata físico, trata emocional, sim, mas aproveitando tudo que tem de uma planta, né? Cada parte da planta, é claro, com uma sua função. Então, não tem nada a ver terapia floral com homeopatia, não tem nada a ver terapia floral com fitoterapia. Não confundam, pessoal. E não tem nada a ver também terapia floral com aromaterapia. Não são óleos essenciais, tá? Eu trouxe isso porque eu sei que as maiores perguntas que eu tenho é em relação a isso. Tem gente que usa óleo essencial e acha que fez terapia floral, tá? Então é bem diferente. A aromaterapia já envolve inalação, ou muitas vezes, né, até tomar realmente, né, as gotinhas conforme a prescrição, a indicação do terapeuta, né, diluídas, enfim, mas consiste em um produto que é químico, tá? Então, realmente não tem nada a ver com os florais, não tem. A gente trata emocional, também, consequentemente, né, tem óleos aí para dor, enfim, mas floral uma coisa, aromaterapia outra coisa. Beleza, pessoal? Ninguém vai confundir mais? Então, não é homeopatia, não é fitoterapia e não é aromaterapia, tá? Terapia floral usa apenas flores, não usa outra parte de planta, a parte da flor. Somente essa parte para tratar as questões emocionais e mentais, com base na ideia de que as emoções desempenham um papel central na saúde. Então, olha só a visão da terapia floral, né? Como a emoção como papel central na sua saúde física, emocional, né? E mental, certo? A partir do momento, essa é aquela ideia, que a partir do momento que eu trato a emoção, o físico que está sendo abalado por aquela emoção também começa, né, um processo de melhora, certo? Então, as essências, elas são preparadas somente com infusão de flor na água. Temos dois grupos, né? Umas são fervidas, outras são à base de realmente solar, né? Deixada lá no sol, tá? Então, mas nós temos algumas dessas plantas que são fervidas. Essas gotinhas, essas essências, elas são tomadas oralmente, geralmente, né, sublingual ou diluídas aí em água. O efeito é o mesmo, certo? O efeito da terapia floral busca equilibrar as emoções e promover o bem-estar emocional. Então, gente, quando a gente vem procurar terapia floral, a gente está procurando um tratamento emocional. Não tem floral para tratar o físico. O físico é uma consequência da melhora emocional. Ficou bem clara essa parte? Mas então, o que é terapia floral, professora? Estão comigo aí? Tem alguém comigo aí, gente? O pessoal tá quietinho aí, né? No chat aqui. Tem alguém tá dando para entender? Me dá um feedback aí. Deixa eu só ver aqui o que é terapia floral. É uma prática integrativa, tá? Então ela pode ser associada. Agora aí, né? Tá indo, né? Agora o pessoal tá começando a dar o feedback aqui.
É uma prática integrativa. Gente, ela pode ser integrada a qualquer tratamento, tá? Ela pode ser associada a qualquer tratamento. É bom a gente lembrar que nenhum tipo de medicamento vai quebrar a resposta da terapia floral e nem a terapia floral vai interferir em uso de medicamentos. Tem pessoas que têm, mas eu já tomo tanto remédio, vou tomar floral. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. O floral, ele é muito natural. De todas aquelas que eu passei para você, da fitoterapia, da homeopatia, né, da aromaterapia, o floral é o que nós temos de mais natural. Tá? A gente não tem nada de tóxico nele. Então, não tem problema associar com mais nada, tá? Fica tranquilo com relação a isso. Ele não é medicamento, ok? Ele não é um medicamento. Utiliza dos princípios ativos, ou seja, uma flor, gente, uma flor com vida, uma flor natural, ela cresce, né? Uma sementinha se desenvolve, abre a flor, ela tem um ciclo de vida, ela murcha, ela morre, ela envelhece, não é assim? E morre também. Ela tem um ciclo de vida. O que tem ciclo de vida é vital, tem tem energia vital dentro dela. Essa frequência, essa energia vital, esse princípio ativo dessa planta, que é retirado de uma forma estratégica, claro, estudada por ele, que era um grande pesquisador, que tinha seu laboratório, que fornecia as possibilidades de fazer essa pesquisa certinho, né? Então, ele viu que realmente eram as formas de tirar essa energia sem que a gente fizesse como se fosse um chá, não é nada parecido com chá, é realmente extrair a substância vital da planta e aquela personalidade daquela planta, né, ela ser colocada no ser humano, justamente comparado com a personalidade do ser humano, tá? Ou com a emoção, ou com o sentimento que está em desequilíbrio. Olha só, é muito legal isso. Então, utiliza os princípios ativos de cada flor como um efeito muito sutil, muito delicado, muito sensível, profundo e vibracional para promover o equilíbrio emocional, tá, gente? O que é vibracional? Tudo que nós temos ao nosso redor emite uma vibração. As nossas células, as células do nosso corpo, elas são estimuladas de forma vibracional. O ambiente que eu chego, as cores que eu tenho no ambiente, fazem com que eu fique mais triste, mais alegre. Eu tenho uma resposta, porque as minhas células respondem às cores. As minhas células respondem aos focos de luz, né? As minhas células respondem a tudo que vibra, tá? Então, essa energia vibracional de cada planta é que tem, né, ao entrar em contato, ao ser ingerido pelo ser humano, né, ao entrar em contato com as nossas emoções, sofre um processo vibracional, alterando as minhas emoções e equilibrando de acordo com cada floral, certo? Agora nós vamos ver quais são os benefícios. Equilíbrio emocional. Esse é um grande benefício da terapia floral, gente. Então, não é terapia floral para gripe, não é para dor no ombro, não é para dor de perna, dor de cabeça, não é terapia floral para queda de cabelo, tá? Não tem terapia floral para o sono, para emagrecer. Professora, mas eu vi lá onde eu fui, tinha lá floral para emagrecimento, tinha lá floral para insônia. Gente, quem é terapeuta floral entende o que eu estou dizendo agora. Não existe isso, tá? Eu falo com propriedade. Existe o floral que vai ajudar no processo, não de emagrecimento, mas na causa emocional que não deixa aquela pessoa perder peso. Existe o floral que vai ajudar a pessoa a dormir melhor, porque vai tratar a causa do que é que está tirando o sono daquela pessoa. Aí um floral só vai dar conta de resolver para todo mundo se cada um tem uma causa diferente? Estão pegando agora a informação da importância de fazer a terapia floral e não só tomar floral por conta própria, tá? Bem isso, né? Olha aqui, floral para hipertensão, né, Rita? Floral para ansiedade.
Nós não temos o floral para hipertensão, nós não temos o floral para ansiedade, mas nós temos uma combinação de florais para o paciente para tratar o que é que deixa ele hipertenso, tá? O que está estressando ele ao ponto de elevar a pressão arterial. Nós temos o floral para tratar a causa da ansiedade. Ele está ansioso por que razão? É por um medo? É por uma insegurança? É por um trauma? O que é? É por falta de confiança no futuro? O que é que está deixando ansioso? E, gente, concorda comigo que cada pessoa tem uma causa diferente, certo? Então, olha só, melhora física, ela ocorre por consequência de ter tratado o fundo emocional da pessoa. Então, gente, realmente o que eu já passei isso em consultório muito, né, do paciente, olha, não, né? Ligar para mim. Tem como me dar aquela gotinha, né? Passar de novo para mim aquela gotinha que tirou a dor do meu ombro? Nossa, comecei a tomar aquela gotinha, sumiu a dor de cabeça. Eu não dei gotinha para dor no ombro porque não tem. Eu não dei gotinha para dor de cabeça porque não tem. Eu dei gotinha para tratar a emoção, a sobrecarga que ele estava carregando no ombro, né? O excesso de responsabilidade que ele estava puxando para ele, né, familiar ali, de tanta coisa que tinha para fazer, ele estava se sentindo sobrecarregado das funções. Então eu dei o floral para tratar isso e consequentemente melhorou o ombro, porque o nosso físico é uma resposta do nosso excesso, de quando o nosso copo está transbordando no nosso emocional, certo? Não dei floral para dor de cabeça, era o que eu mais recebia. Nossa, comecei a tomar floral, passou minha dor de cabeça. Não tem floral para dor de cabeça, mas tem floral que vai tratar o que é que está causando dor de cabeça naquela pessoa. Preocupação com o quê? O que, né, são pensamentos que ficam circulando, então tem florais que se encaixam no fundo emocional. Não tem floral que se encaixa no físico de forma direta, tá, gente? Então vamos cuidar com isso. E aí não vão mais lá comprar o floral para aquilo e para aquilo, porque você não sabe se é para você, se é para, né, os florais que estão lá naquela composição, você não sabe se vai ser para causa daquilo que você está sentindo, tá? Então isso é diferente. A gente vai pegar os princípios da terapia floral agora. Terapia floral, olha só, terapia floral é uma abordagem terapêutica que se baseia em princípios fundamentais relacionados com o equilíbrio emocional, né, e a harmonia entre o corpo e a mente, certo? Então é isso que é terapia floral. Quando eu harmonizo, eu equilibro o meu corpo com a minha mente, então os meus sentimentos, as minhas emoções, elas vão ser, né, transferidas para o meu corpo, que vai ter uma resposta, certo? Esses princípios essenciais de terapia floral foram a base do seu uso terapêutico, né? E orienta os praticantes na seleção e na administração das essências florais, ou seja, usando essa base de ter o fundo, o equilíbrio entre o físico, né, e a mente, tá? Então, entre o meu problema físico, mas relacionado com o fundo emocional dele, que é formulado aí a sua essência, tá? A sua fórmula, né? Então, a gente vai pegar lá a essência de base, vai colocar as essências necessárias e fazer uma fórmula de floral. Gente, quando eu vejo o paciente falar assim, olha, eu estou tomando o Impatiens, né? Vamos pensar num floral aqui. Estou tomando o Impatiens. Gente, tudo bem, né? Vai fazer o efeito para aquela função. Tá com falta de paciência, uma pessoa agitada, não tem paciência com o outro, né? Tá tomando Impatiens, vai ajudar nisso. Mas quando você entende de terapia floral, que nós vamos ver as essências mais, né, mesmo amanhã mais fundo. Quando você passa, vocês vão fazer um teste comigo. E você não consegue se encontrar só em uma essência. E se você pode usar até 7 essências, até 7 tipos de essência diferentes numa fórmula, por que você vai tratar só uma situação? Eu quero aproveitar as 7 possíveis, porque se você começa a ver todas elas, dá vontade de pingar todas num vidro só, mas não pode, né? Tem um limite. A gente, por isso que é um processo, é um acompanhamento, é uma terapia, certo? Onde a gente tem os primeiros passos, vai tendo desenvolvimento, até chegar na finalização do tratamento. Mas
Gente, não usa um floral só. Aí tem muita gente que fala, eu já tomei um Rescue. Rescue não é floral de tratamento. Rescue, quem não entende terapia floral, muitos profissionais da área da saúde querem, né, indicar floral, indica Rescue sem saber o que é um Rescue. Rescue é só emergência. É para aquele momento que você tem alguma situação de emergência. Olha, nossa, bati o carro agora, né? Tô nervosa pra caramba, tomo um Rescue. Aí sim, tá? Mas não é uma sequência de tratamento tomar Rescue, tá? Tá errado tomar um Rescue com frequência. Tomar com frequência é a fórmula que foi feita para o seu tratamento. Rescue é só um emergencial. Ah, fui no dentista. O dentista é ótimo usar o Rescue. O dentista pinga as gotinhas de Rescue na água, dá para o paciente assenta, fica mais tranquilo para, né, trabalhar com dente. Eu falei dentista porque todo mundo tem medo de dentista, não é? E aí, muitas pessoas têm até pânico. Aí, nossa, o dentista faz todo o trabalho dele ali. É uma situação de emergência, tá? Então, não indicado ficar tomando Rescue com a frequência que se toma uma fórmula que foi feita para tratamento. Deixa eu só ver aqui mais. Vamos lá. Vamos então ver alguns princípios agora, que é muito importante. O princípio da emoção, né? As emoções e saúde. O princípio central da terapia floral é a crença que as emoções desempenham um papel crucial na saúde e, claro, no bem-estar de cada pessoa, que é o que eu estou falando até agora com vocês aqui, né? As experiências emocionais, quando desequilibradas ou reprimidas, elas podem contribuir, claro, contribui para o desenvolvimento de doenças físicas ou mentais, tá, gente? E aí, conhecer um pouquinho disso também faz muito bem, né? A gente entender que dor nas juntas é inflexibilidade, a gente entender que algumas dores físicas, você saber relacionar qual é o fundo emocional daquela dor física, vai te ajudar também, né, a buscar uma fórmula com maior precisão para o seu paciente, certo? A terapia floral visa abordar e equilibrar as emoções para promover cura e harmonia do paciente. Individualidade é um princípio importante. Gente, não tem terapia em grupo de florais de bar. Esses dias eu vi uma propaganda de terapia em grupo. Não tem. A terapia de floral é individual. O floral para você é diferente do floral para o seu colega, mesmo que ele esteja passando pela mesma situação, né? Porque no final das contas, os 7 da fórmulas vão acabar sendo diferente, tá? Por alguma razão vai ser diferente. Cada pessoa é única e a terapia floral reconhece essa individualidade. Ela não se concentra apenas em sintomas físicos ou nas doenças, mas leva em consideração a personalidade, as experiências, as emoções de cada indivíduo, né? Como cada indivíduo responde ao local que está, enfim, certo? A seleção das essências florais é personalizada, ou seja, para cada um tem a sua seleção, é individual, porque precisa atender às necessidades emocionais específicas de cada pessoa. Agora a gente vai aqui para a lei dos semelhantes, né? Assim como tem essa semelhança com a gente tem com a fitoterapia, não, desculpa, com a homeopatia, que também busca a lei dos semelhantes, né? Mas são diferentes, tá? Mesmo assim. Então, a terapia floral segue o princípio da lei das semelhantes. Isso significa que as essências florais são escolhidas com base na semelhança entre propriedades emocionais da flor e os desequilíbrios emocionais da pessoa. E aí, quando você vai fazer o curso de terapia floral, você vai estudar, né, o comportamento de cada flor. Você vai estudar toda essa parte de propriedade emocional de cada flor, como elas resistem, como eu disse, os espinhos, ao frio, ao vento, né? Então, como elas se comportam no meio das outras. Então, são comportamentos das flores que são comparados ao comportamento que está em desequilíbrio e é encaixado ali, certo? Então, a lei do semelhante. Por exemplo, a flor que representa, né, uma coragem pode ser usada para tratar alguém que está enfrentando medo. Tá? Uma flor que se dá muito bem sozinha, ela pode, né, ser usada para enfrentar e o medo de uma pessoa que tem dificuldade de viver sozinha, enfim, tá? Então vai vendo o comportamento da flor e vai encaixando no comportamento humano.
Tratamento holístico não se trata apenas sintomas físicos ou emocionais, é considerado o indivíduo como um todo, é um olhar sistêmico para o indivíduo, tá? Então não tem como a gente ficar abordando somente aqueles sintomas imediatos que o paciente vem e relata. A gente tem que desenvolver um olhar terapêutico, né, um inteiro nesse paciente, tá? Segurança e não toxicidade. Gente, isso aqui é muito legal, porque o floral, ele não tem nenhuma substância tóxica. Ele é diferente daqueles outros que eu coloquei lá. Não vai nada de química em floral. E aí, acontece muito. Então, olha só, todas as idades pode tomar, né? Desde criança a idoso. Acontece muito, gente, de você fazer hoje. Alunos do floral, me dê esse feedback se já aconteceu isso com vocês. Hoje você começa a terapia floral com o seu paciente. Amanhã, o seu paciente tem uma crise de enxaqueca que já ia ter, né? E ele associa com o floral. Nada a ver, gente. Não existe isso, tá? O paciente começa a tomar floral hoje, amanhã amanhece com gripe e acha que foi o floral que fez a gripe nele, né? Eu tive uma paciente uma vez que ela começou a tomar o floral, uma semana depois desencadeou um processo alérgico no corpo dela. E aí, o único floral, nós vamos estudar mais amanhã, o único floral que pode, né, estourar umas pipoquinhas no corpo, uma alergia, que é o Crab Apple. Então, eu olhei na fórmula dela, mas, gente, isso é algumas coisinhas, não é um, né? Enfim, olhei na fórmula dela, falei, bom, não tem esse floral, então não é do floral, mas vamos dar uma olhadinha, pedi para ela retornar para a sala de atendimento, olhei, falei, menina, procura o médico e vai fazer uns exames urgentes. E aí resultou que ela estava com leucemia, né? Então, quer dizer, não tinha nada a ver com o floral, tá? Mas as pessoas costumam associar, né, um sintoma que aparece amanhã com o floral, tá? Não. Sintomas emocionais, sim. Tá? Pode acontecer catarse, professora? Pode, né? Pode acontecer dessas emoções se abrirem, se aflorarem, saírem, e a partir do momento que eu estou fazendo terapia floral, sim, isso sim, tá? Então, quando eu vou começar com a terapia floral, eu explico para o meu paciente: olha, alterações emocionais. Se você começar a sentir, você me informa. Eu vou ver se é do floral que você está tomando ou não. Porque também tem situações que não estão relacionadas ao floral. Vamos pensar que hoje a pessoa passou por um problema lá no trabalho dela e desencadeou uma crise emocional dela que não tem nada a ver com o floral que ela está tomando. É uma situação nova, isso pode acontecer. Agora, não aconteceu nada, está tudo ok, né? Gente, quando a gente começa com a terapia floral, não é assim, eu vou começar a tomar floral e vou ficar de bem com a vida. Ele não tem substância química para fazer isso em você, tá? Ele não é um medicamento que vai te dopar, ele age de forma natural, né? Então não tem essa questão de, eu vou tomar e todo mundo vai me falar o que quiser e eu não vou nem ligar. Não é assim que funciona a terapia floral, senão nós estaremos estragando e dopando e anestesiando você como ser humano, certo? A gente começa num processo de faxina, muitas vezes, aí a gente vai tratando as feridas e depois sim a gente ergue para deixar você de bem com tudo, tá? Mas a gente nunca usa floral para camuflar. Não, a gente usa floral para realmente liberar. Então, é comum que no início de um tratamento de terapia floral, né, depende do que vai ser tratado. Se a pessoa tem muitas emoções reprimidas, por exemplo, a pessoa que já engoliu muito sapo e não consegue falar não para ninguém, né, e todo mundo pisa nela, se o terapeuta pega o floral exato ali, é comum que essa pessoa comece a liberar isso. Que ela comece a ficar mais nervosa, mais irritada, brigar com todo mundo nesse processo inicial, porque ela precisa soltar. Porque se ela não soltar, a gente não consegue trabalhar aquilo que está lá dentro, tá? Então, a gente vai fazendo de uma forma, tentando manter isso no maior equilíbrio possível, mas acontece. Acontece pessoas com dificuldade de chorar, de estampar chorar o mês inteiro. É normal? É, tá? Então, reações emocionais é comum acontecer com terapia floral quando você entra no processo de tratamento. Por isso é legal ter um profissional te acompanhando, certo? Um profissional que entenda disso, né? Olha só, coloquei em vermelho
em destaque o não aqui, né? Todo mundo precisa saber disso, gente. Elas não causam efeitos colaterais, ou seja, as essências, tá? Não causam efeitos colaterais negativos e podem ser usadas em conjunto com qualquer tratamento médico, tá? Então, não tem efeito colateral. Quem fala que tem, não tem, tá? Autoconsciência e crescimento pessoal. Então, a gente vem aqui para, né, para esse aspecto tão importante também. Além de tratar os desequilíbrios emocionais, a terapia floral promove a pessoa vai de encontro com ela mesma, né? Então, o autoconhecimento, com isso, um crescimento pessoal. É muito comum você começar a tomar o floral hoje ou amanhã, 2, 3, 4 dias após iniciar, né, essa terapia floral, você começar a perceber mudança em você ou você não perceber e as outras pessoas perceberem. Tá? As pessoas que convivem com você percebem mais do que você mesmo. Ele ajuda as pessoas a se tornarem mais conscientes das suas emoções, padrões de comportamentos, permitindo que elas trabalhem, né, na transformação positiva de si mesmo. Então, isso é muito legal. Gente, é muito importante que o terapeuta, amanhã que a gente vai falar sobre como é uma terapia floral, um atendimento, né? Como que o terapeuta vai conduzir um atendimento, mas eu já vou até falar isso para vocês também. Anotem tudo, precisa ser anotado, toda a conversação, né? Tem que ter objetivo de tratamento, qual que é a queixa principal, o que o paciente veio buscar, porque na próxima sessão pode ser que ele nem lembre mais o que ele veio buscar, porque age de forma tão natural, e ele chega e fala assim, não senti diferença em nada. E aí, a queixa principal do paciente, ele nem lembra mais que existe na vida dele. Acontece muito isso com luto, tá? Com luto acontece muito. Quando você vai tratar luto, a pessoa chega na sua sala de atendimento, gente, despencando, chorando, né? Sensibilizada, sem aceitar que alguém tenha partido, tá? Então, assim, aquele processo dolorido de ouvir o outro, né? Na sua dor profunda, naquilo que está realmente. Gente, já aconteceu comigo várias vezes isso. E aí, na outra sessão, você vai focar primeiro nessa casca que está, né, torturando a pessoa. Vamos cuidar disso primeiro e depois a gente vai avançando. Aí, na outra sessão, a pessoa fala: Olha, não senti muita diferença, não, mas a pessoa já não derrama uma lágrima para falar com você, a pessoa já vem sorrindo, a pessoa não toca no assunto da pessoa que se foi, e o primeiro atendimento foi em cima daquilo, né? E a pessoa está falando que não percebeu nenhuma diferença. Não, olha, o que aconteceu comigo várias vezes, por isso eu digo, né, que eu falo que eu posso falar com bastante autoridade isso, é da pessoa, eu falar para a pessoa assim. E como tá para lidar com a perda que você teve do seu pai, da sua mãe, enfim, né, do seu filho? Não, isso não tô nem pensando muito mais, não, isso aí já faz tanto tempo, já está resolvido. A pessoa nem lembra que tinha aquela queixa, tá, gente? E a gente fica feliz da vida com isso, de ver essa transformação, não é? Isso é maravilhoso. Gente, quem começa a trabalhar com terapia floral, vê essa de perto a transformação das pessoas de uma forma muito rápida, né? Imagina trabalhar o luto numa terapia convencional, vai meses, né, para chegar num objetivo assim. Aí a gente vem para a parte de energia, né, o princípio da energia e da vibração. Então, lembrando que a terapia floral usa de substâncias, pode por 100% natural, tá? Suas essências são altamente diluídas e acredita-se que carreguem a energia vibracional das flores, tá? Então, toda essa energia vibracional da flor, aqui dentro, que entra em contato, né, com a parte vibracional humana, se encaixando e equilibrando dentro daquilo, certo? Daquela necessidade. Essa energia é considerada vital para influenciar positivamente o estado emocional e mental das pessoas. E aí a gente vem aqui, né? Em resumo, tá? Em resumo, os princípios da terapia floral estão enraizados na compreensão da conexão profunda entre emoção, mente e corpo.
certo? Essa abordagem terapeuta procura equilibrar a emoção para promover a saúde e o bem-estar, promovendo autoconhecimento e transformação pessoal ao longo do caminho. É isso. Gente, o que nós mais temos hoje, se as pessoas soubessem, gente, compartilhe essa live com outras pessoas, compartilhe essa aula com outras pessoas, enquanto ela está disponível, para que essas pessoas possam acompanhar de perto isso. Porque as pessoas não têm noção do que é a terapia floral. Olha só, já fazem mais de 12 anos que eu estou trabalhando com a terapia floral, auriculoterapia. Eu vou dizer para você, se você é auriculoterapeuta, pensa que a auriculoterapia é pouco entendida, é mal interpretada ainda, imagina a terapia floral, tá? Poucas pessoas sabem da riqueza, da preciosidade. O que nós temos hoje é um mundo doente emocionalmente. Nós temos uma população adoecida no emocional, buscando terapias de todas as formas possíveis e não conhecem a terapia floral, que é uma terapia tão eficaz, que é uma terapia que, olha, quem usa bem usado, né? Não quem vai lá e toma floral, mas quem faz terapia floral com um profissional realmente que está capacitado a fazer aí esse atendimento, sem dúvida, né? Vai ter essa alegria de poder ver essa transformação. Tá? É incrível, gente. Eu passei por isso. Eu conheci os florais em uma das fases mais difíceis da minha vida. E eu falo que, olha, não tem melhor do que você precisar para você tomar e você conhecer como que realmente funciona, né? Então isso é maravilhoso. E quem não precisa, né, gente? Todos nós precisamos. É muito diferente, né? Quando a gente toma floral e quando a gente não toma. Aqui eu deixei rapidinho sobre as essências, mas nós vamos estudar mais profundo elas amanhã, tá? As essências, elas são divididas em 7 grupos diferentes. Grupo do medo, da incerteza, falta de interesse ao mundo à sua volta, solidão, hipersensibilidade, a influência dos outros, desalento, desespero, preocupação exagerada com o bem-estar do outro. E aqui nós temos as essências de cada grupo. Eu quero aprofundar com vocês isso amanhã. Tá? Então, amanhã a gente vai aprofundar cada essência, saber, né, a indicação terapêutica, como que o terapeuta faz o atendimento, né, como que vai escolher qual a essência que vai ser escolhida para cada situação. Tá? Então, essa aula de amanhã não perca. Amanhã não, desculpa, amanhã é terça, na quarta-feira, né? Na quarta-feira, essa aula. Quem pode se beneficiar da terapia floral? Gestantes. Claro que pode, gente. Gente, não tem coisa melhor do que você fazer um acompanhamento, você que vai ser mãe, né? Aí, que está carregando o bebê no seu ventre, não tem coisa melhor do que você já ir trabalhando esse bebê, para trazer o bebê mais calmo, quebrar traumas. A gente tem uma corrente de geração que a gente traz, e você consegue quebrar esse vínculo com o bebê já dentro da barriga, né? Muitos traumas podem ser quebrados ali, nesse momento do ventre. Tá? Então, sim, gestantes não só podem, deveriam, todas as gestantes, fazer terapia floral, gente. Bebês, claro, bebês, pai, mãe, adulto, adolescente, qualquer pessoa, lembra? Essas gotinhas são totalmente naturais. Qualquer pessoa pode se beneficiar de florais. O vovô, a vovó pode se beneficiar de florais. Pessoas que são dependentes químicos podem. Tá? Pessoas que são alcoólatras podem. Pessoas que estão no leito da cama pode, né? Pessoas que estão muito mal, pode, tá? Então, qualquer pessoa pode se beneficiar da terapia floral, mas não é exclusividade do ser humano. O legal do floral, que como ele não tem nada de química, como ele é totalmente natural e todas as pessoas podem se beneficiar desse tratamento, o terapeuta pode trabalhar com segurança. O máximo que pode acontecer é não fazer efeito se você escolher a fórmula errada para o seu paciente. Tá? É não ter o resultado porque você escolheu as essências erradas para aquele caso. Mas mal não fará, certo? Então não é exclusividade nossa. Os animais podem se beneficiar também da terapia floral, né? Então, pets, gatinhos, cavalos, passarinhos, todo animalzinho de estimação
também têm suas emoções, né? Também têm seus desequilíbrios emocionais e podem se beneficiar dessa terapia maravilhosa. E respondem muito bem, viu? Muito rápido. Plantas podem se beneficiar da terapia floral. Plantas, professora. Sim, Bach colheu, né, ali a planta também. Segundo Bach, tem suas emoções, né? Então, se você pega uma plantinha, vamos pensar que você ganhou a planta de alguém. Essa planta ela estava em um local, ela se deslocou para outro local, ela sofreu um processo de mudança, tá? E aí, quando você coloca o floral certo, essa planta ela se, né, revigora. Tá? Então, sim, plantas também podem ser beneficiadas, vai borrifar o floral nas plantas. O ambiente também pode ser beneficiado. Gente, é vibracional. Quando nós falamos de vibração, pensa numa sala de atendimento, mas a sua casa também, a sua sala você recebe tanta gente, né? Enfim, talvez a energia de um casal que só está brigando para você trabalhar com floral no quarto. Na sua sala de atendimento, você recebe pessoas com vibrações boas e ruins o tempo todo, né? Na verdade, mais vibrações ruins do que boas, que quem está 100% não procura ajuda, não procura tratamento. E aí você borrifa no ambiente o floral, é claro, de acordo com a necessidade de cada ambiente, né, de cada situação, vai borrifar o floral de um atendimento para o outro e vai dar um ar mais, parece que até dá um ar de mais limpeza no local, de tão gostoso que fica, tá, gente? Então, também ambiente pode ser borrifado o floral. Antes da gente finalizar, eu queria ler para vocês entenderem um pouquinho de quem é esse ser humano que nós estamos falando, que é o Dr. Eduardo Bach, uma carta que ele deixou para os seus colegas de trabalho, ou seja, os médicos, né, pesquisadores, cientistas. Ele deixou uma carta antes de partir. E essa carta, ela foi divulgada, foi distribuída, porque realmente é o que ele queria que acontecesse, certo? Então, nós vamos lá. E depois eu vou pegar aqui, que eu estou vendo que tem algumas perguntas, e eu dou essa atenção para vocês aqui. Vamos lá, fazer essa carta de Bach. Olha só o que Bach deixa nessa carta. Caros colegas, seria maravilhoso formar uma pequena fraternidade sem hierarquia ou escritório, ninguém maior ou menor que o outro, que se devotasse aos seguintes princípios. 1. Que nos foi revelado um sistema de cura que a memória dos homens desconhecia, e através da simplicidade dos remédios à base de flores, podemos anunciar com certeza, absoluta certeza, o seu poder de vencer a doença. 2. Que nunca criticaremos nem condenaremos os pensamentos, as opiniões e as ideias dos outros, sempre lembrando que todos são filhos de Deus, cada um empenhando-se à sua maneira para encontrar a glória do seu Pai. 3, né, o terceiro princípio, que nos levantaremos como cavalheiros antigos para destruir o dragão do medo, sabendo que nunca poderemos dizer uma palavra de desencorajamento, mas que podemos trazer esperança, sim, e principalmente certeza aos que sofrem. 4, que nunca seremos arrebatados pelo aplauso ou pelo sucesso que encontraremos em nossa missão, pois sabemos que somos apenas mensageiro de um poder maior. 5, que conforme as pessoas se recuperarem, anunciaremos que as flores do campo e as estão curando, que as estão curando são dádiva da natureza, que é a dádiva de Deus. Assim, traremos de volta a crença no amor, na misericórdia e na terna compaixão e no poder do Supremo Senhor. Lindo, né, gente? É emocionante essa carta que ele deixa antes de partir. E aí eu encaixo aqui para a gente, né, finalizar, já vou para as dúvidas de vocês, encaixo para a gente finalizar
uma mensagem lá de João 15:12, né, tirada aí da Bíblia. O Senhor Jesus disse: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E o amor de Cristo por nós foi simplesmente, né, incondicional. Eu falo que muitas pessoas falam, eu não tenho problema de amar, né, mas amar quem nos ama é fácil, quem faz bem. E aí, amar quem faz mal, amar quem realmente nos desafia, amar as pessoas que nos prejudicam. Imagina como Jesus nos amou, o que nós fazemos, né? Será que nós somos merecedores desse amor? Mas ele me amou, mesmo sem ser merecedor. Ele chamou, mesmo sem ser merecedor. Então, é assim que nós devemos pensar e levar a vida, né? Amando de forma incondicional, não impondo condições, que as pessoas gostem de mim, eu faço bem para mim, para que eu ame as pessoas. E eu preciso usar isso. Bá deixa isso bem claro, da sua vontade, esse desejo de Bá, da simplicidade na terapia floral, ele deixa, gente, também documentado, né? Porque ele sabia, claro, o sucesso dos florais seria tão grande que, claro que a parte, né, alguma área da saúde ia querer exclusividade para eles, brigar na justiça, como já teve briga com relação a isso. Mas sabe por que nunca ganham essa briga? Porque Bach, que foi o criador da terapia floral, deixou documentado, ele já sabia que isso viria no futuro, né? E aí ele deixou documentado que isso não é medicamento, que isso não é exclusividade da área da saúde, que sim, qualquer pessoa pode aí, né, ser um terapeuta floral, qualquer pessoa pode mandar manipular o seu floral, tá? Então isso é maravilhoso. Beijo no coração e não perca a aula de quarta, que a gente vai passar floral por floral, como que é um atendimento de terapia floral, e tem muita coisa aí boa para você saber dessa terapia incrível. Se você ainda não conhecia, vai sair apaixonado por essa terapia, com certeza, viu? Beijo no coração.